This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. O que separa história e mitologia? Até que ponto o comércio pode ajudar a desenvolver toda uma civilização? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e o desenvolvimento de Cartago, uma das principais cidades-estados africana da antiguidade. E eu não sei se o nome desse povo é comum para você, mas geralmente estudamos os cartagineses no momento em que eles entraram em conflito com os romanos, quando Roma passava pelo seu período de expansão republicana. A questão é que, para além desse envolvimento com os romanos, os cartagineses demonstraram características muito importantes, como eu irei analisar ao longo do episódio. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é analisar como que os fenícios foram importantes para o desenvolvimento de Cartago. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio sobre os fenícios, e esse assunto tem relação direta com o nosso tema de hoje. Mas caso você não saiba do que eu tô falando, o que você precisa saber aqui hoje é que os fenícios concentravam seu poder político nos atuais norte da África, Líbano, Síria e norte de Israel. Eles eram habilidosos na prática da navegação, e com isso desenvolveram rotas de comercialização por toda essa região do Mar Mediterrâneo. Esse deslocamento litorâneo e marítimo fez com que os fenícios ocupassem diversas áreas próximas do mar e fundassem colônias nessas regiões. Um desses espaços de conquista se concentrou em Cartago, na atual Tunísia, e é a partir daqui, no século IX a.C., que a civilização cartaginesa começou a se formar. A fundação de Cartago mistura elementos mitológicos e históricos. Até hoje, muitos historiadores têm dúvidas a respeito da real origem dessa cidade. Mas, de qualquer forma, o que se costuma apresentar é que a criação de Cartago é atribuída à princesa Elissa de Tiro, mais conhecida como Dido. Segundo uma tradição mitológica, Elissa teria fugido do Líbano para a costa da África, estabelecendo ali uma nova civilização em 814 a.C. Segundo os relatos de Timeu de Taormina, ela comprou de uma tribo local uma certa quantidade de terras. Durante as negociações, o vendedor teria dito que Elissa poderia ter tantas terras que quisesse. Porém, esse território teria que ser coberto por uma pele de boi. Ou seja, o que esse vendedor estava tentando dizer era que o território disponível para a estrangeira era algo pequeno. A questão é que Elissa decidiu cortar a pele do boi em tiras, aumentando assim a área que ela poderia fazer a compra, tendo assim muito mais territórios sob o seu controle. E claro, é uma lenda, mas essa lenda valoriza os aspectos relacionados à inteligência da fundadora de Cartago. Mesmo se tratando de uma origem lendária, escritores de outras civilizações escreveram sobre os feitos de Elissa. Seu reinado sobre a jovem Cartago é descrito pelo poeta romano Virgílio como algo impressionante. O que esses poetas observaram foi o crescimento de uma pequena comunidade que nasceu em uma colina próxima ao mar,
e logo se tornou em uma grande metrópole da antiguidade. O que esses relatos de outros povos têm em comum é tratar Cartago como uma cidade portuária que estava ligada ao comércio fenício. Ou seja, a origem de Cartago foi a partir de uma princesa fenícia, mas Cartago se desenvolveu de maneira independente. A contribuição dos portos cartagineses era em relação a ser um ponto de reabastecimento dos navios fenícios e outros parceiros. É bem provável que o crescimento de Cartago tenha acontecido por conta das ações de Alexandre o Grande. Em 332 a.C., Alexandre conquistou e destruiu as bases da cidade fenícia de Tiro, a mesma que originou a fundação de Cartago. Os fenícios dessa cidade teriam fugido dali em direção a Cartago, e provavelmente muitos desses refugiados tenham sido as figuras mais ricas de Tiro, levando toda a sua riqueza para o novo centro fenício no Mediterrâneo. No momento em que essa chegada massiva de pessoas aconteceu, os cartagineses estabeleceram, então, uma relação de trabalho com os povos conhecidos como Masaezili e Massili, do reino berbere do norte da África da Numídia. Essa aliança contribuiu para o aumento do número de soldados que protegiam a cidade de Cartago. De uma pequena cidade no litoral, a cidade cresceu em tamanho e grandeza, com enormes propriedades cobrindo quilômetros de área cultivada. Cartago rapidamente se tornou a cidade mais rica e poderosa de todo o Mediterrâneo. De acordo com a narrativa tradicional sobre a fundação de Cartago, a cidade teria se formado nas proximidades da colina de Birza, um importante centro religioso da época. Do ponto de vista geográfico, o desenvolvimento urbano de Cartago se desenvolvia em duas partes diferentes. Uma área baixa situada ao longo da costa litorânea, conectada diretamente ao mar Mediterrâneo, e uma outra região mais elevada, composta por colinas e planaltos, considerada sagrada e protegida constantemente, sendo tanto um centro político quanto religioso. Foi nessa parte mais elevada que vilas mais luxuosas e templos foram criados. Por outro lado, a área mais baixa da cidade, sendo mais movimentada, era caracterizada como uma zona residencial e comercial, com a presença de pequenos comércios. Cartago foi edificada de acordo com um plano urbanístico altamente organizado, caracterizado por ruas retas que se estendiam em direção às colinas, localizadas na parte superior da cidade. Uma boa parte do que eu narrei até esse momento envolveu questões mitológicas e históricas. Segundo as escavações arqueológicas mais recentes, é provável que a origem de Cartago não seja tão antiga quanto a mitologia apontou. A partir daí, alguns historiadores passaram a levantar a hipótese de que a fundação de Cartago, na realidade, aconteceu séculos depois, mais precisamente próximo dos anos 670 a.C. Essa tese foi confirmada a partir do uso de tecnologias mais sofisticadas, como, por exemplo, a análise de achados arqueológicos com radiocarbono. Para o arqueólogo Pierre Cintas, antes da existência de uma cidade naquele ambiente, houve um pequeno entreposto mercantil, que é basicamente um estabelecimento situado estrategicamente na rota comercial dos fenícios. Além desse debate a respeito da origem da cidade, é possível pensar também quais foram os povos que formaram o que chamamos de Cartago. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now.
A civilização cartaginesa surgiu da fusão entre a cultura dos berberes no norte da África e a dos colonos fenícios, que mantinham interações com gregos e povos da Península Ibérica. Essa mistura cultural torna difícil distinguir o que é exclusivamente cartaginês e o que é originado dos fenícios nos achados arqueológicos das escavações. Desde os anos 70, as escavações têm sido dinâmicas, abrindo amplos campos de estudo que revelam uma unidade na civilização, apesar das variações regionais. Porém, muitos aspectos dessa população, especialmente os aspectos não materiais, permanecem desconhecidos por conta da limitação das fontes históricas. Essa é uma questão que quem não é da área da história não entende muito bem. Mas a verdade é que em alguns contextos o que mais sabemos sobre o passado é que existem lacunas que não têm como ser preenchidas, a menos que existam novas descobertas arqueológicas. O debate sobre a origem da população de Cartago continua complexo, e um dos fatores que tornam essa questão um problema era a prática de casamentos mistos, ou seja, de pessoas de diferentes culturas que viviam em Cartago. Pouco a pouco, a sociedade cartaginesa se tornou altamente estratificada, com a maior parte do poder econômico, político e religioso concentrados nas mãos da aristocracia originária de Tiro. O restante da população se dividia em artesãos, comerciantes e uma variedade de trabalhadores que incluíam escravos e pessoas nativas. Essa origem fenícia fez com que diversos aspectos dessa cultura fossem integrados aos cartagineses, como por exemplo a religião. A maioria dos deuses cartagineses foi herdado dos fenícios, mas o culto a essas divindades foi se adaptando, e os seus nomes e funções mudaram se compararmos ao que era praticado em Tiro. A divindade cartaginesa mais importante foi Melkart, patrono e protetor da cidade de Tiro. Na verdade, os colonos foram obrigados a enviar tributo anual ao templo de Melkart em Tiro, durante os primeiros séculos de existência da colônia. Baal Ramon, o senhor dos altares do incenso, foi um outro deus importante, inspirado em Baal, que era basicamente a divindade mais importante da cidade fenícia de Sidom. Uma das divindades originais de Cartago foi Tanit, que ganhou destaque apenas a partir do século V a.C., e com o tempo substituiu Melkart e Baal Ramon. Substituiu no sentido de importância, claro. Ela representava uma deusa-mãe da vida e da fertilidade. Muito ligada a Baal, ela era considerada sua esposa, e por isso era geralmente chamada de face Tanit de Baal. Essa dupla era representada em inscrições, mosaicos, cerâmica e estelas, representando uma figura feminina estilizada com os braços estendidos. E isso é interessante, né? Porque nenhum outro símbolo dos deuses cartagineses é conhecido. Tanat também foi associada a palmeiras, à pomba, à lua, aos peixes e ao romã, que aparecem com ela nas moedas cartagineses e nas estelas dedicadas a ela. Em esculturas moldadas séculos depois, ela é mais frequentemente retratada com cabeça de leão e asas. A religião tinha um papel importante na sociedade cartaginesa, ao ponto da elite de Cartago dominar os principais postos religiosos. O chefe dos sacerdotes também era um membro de uma espécie de senado e do influente Conselho dos 104. O Conselho dos 104 era um comitê de 10 senadores, que eram responsáveis pelos assuntos religiosos do Estado. Os sacerdotes teriam desfrutado de um status ainda mais elevado, mas viveriam uma vida simples, simbolizada por suas distintas cabeças raspadas. Uma outra diferenciação dos sacerdotes na sociedade cartaginesa era um tipo de pintura no rosto quando as cerimônias religiosas começavam. A maioria das posições religiosas da cidade parece ter sido hereditária. Os vestígios arqueológicos nos mostram que um sacerdote em posição de liderança era responsável por um determinado templo e auxiliado por uma categoria inferior de sacerdote, uma espécie de aprendizes. Havia sacerdotisas, porém, as funções que cada gênero fazia dentro dos espaços religiosos já é algo bem mais desconhecido. Uma outra forte influência dos fenícios em Cartago foi o conhecimento marítimo.
Desde a sua fundação por colonos da cidade de Tiro, Cartago começou quase imediatamente a prosperar, graças à sua localização estratégica nas rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Depois de um século desde a sua criação, a cidade criou as suas próprias colônias e no século VI a.C., havia assumido o controle da Fenícia como a maior potência comercial da região. O comércio de Cartago incluía o norte da África, a Península Ibérica, a Sicília, a Sardenha, a Córcega, o Chipre, Malta e muitas outras ilhas do Mediterrâneo. Ainda não satisfeitos, foram organizadas expedições para encontrar novas oportunidades comerciais e ainda mais extensas, como a viagem de Imilco à Grã-Bretanha no ano 450 a.C. e a viagem de Hanão na costa atlântica da África no ano 425 a.C. Os novos territórios seriam fonte de muitas riquezas, principalmente de recursos naturais, como ouro e prata, extraído nas regiões conquistadas. Esse é um assunto que muita gente acha está relacionado apenas à época moderna, com as invasões europeias na América no século XVI. Mas os cartagineses também colheram recompensas ao extraírem os metais preciosos de uma região que esses elementos não eram tão importantes, enquanto para Cartago o ouro e prata tinham um valor elevado. Além disso, esses novos territórios acabaram fornecendo novos mercados, para os quais os cartagineses poderiam exportar os seus próprios produtos e aqueles que adquiriram através do comércio de outras culturas. Além disso, os cartagineses não se limitaram às rotas marítimas, pois também são conhecidos por terem explorado as rotas de caravanas do Saara, expandindo a sua influência para o interior do norte da África. O historiador grego Heródoto escreveu sobre a maneira que os cartagineses negociavam com os povos do norte do continente-mãe. Se liga só no que ele falou, abre aspas. Os cartagineses descarregam as suas mercadorias e as arrumam na praia. Então eles embarcam novamente em seus barcos e acendem uma fogueira fumegante. Ao verem a fumaça, os nativos chegam à praia e, após desembolsar o ouro em troca da mercadoria, retiram-se. Os cartagineses desembarcam e examinam o que os nativos deixaram ali. E se o ouro lhes parece um preço digno pelas suas mercadorias, levam-no consigo e partem. Caso contrário, voltam aos barcos e sentam-se, para esperar enquanto os nativos se aproximam novamente e colocam mais ouro, até convencerem os cartagineses de que a quantia é suficiente. Nenhum dos lados tenta prejudicar o outro, pois os cartagineses não tocam no ouro até que este iguale o valor dos seus bens. Nem os nativos tocam nos bens até que os cartagineses tenham levado embora o ouro. Fecha aspas. Esse relato é importante por mostrar como que os cartagineses estavam envolvidos em comércios com diferentes povos. E de certa forma isso levou esse povo ao seu crescimento máximo. Mas como você vai ver ao longo do episódio, vai levar também à sua ruína. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que Cartago se tornou um império e de que forma as derrotas destruíram essa civilização. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre comércio, alianças, disputas, domínio e guerras. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Os púnicos inventaram o comércio. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi dita pelo historiador romano Plínio o Velho, ao destacar a importância e a influência que a atividade comercial marítima tinha em Cartago. Como eu disse no bloco anterior,
os cartagineses não faziam apenas tratados comerciais ao longo do Mediterrâneo. Eles também fundaram colônias e expandiram o seu território. A civilização centrada em Cartago, nesse sentido, formou colônias em partes da Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Espanha. Formou colônias também na Sicília e na Sardenha, onde fica a atual Itália, e em partes da atual área do Marrocos. Esse processo foi marcado por muitos conflitos com outros povos que já ocupavam essas regiões. No caso da Sicília, por exemplo, havia uma rivalidade muito forte com os gregos que ocuparam esse território. Assim como os cartagineses, eles também tinham interesses comerciais na ilha, e o fato de Cartago ter prosperado a partir das trocas marítimas fazia com que ambos desejassem usufruir daquele espaço para o seu desenvolvimento. A guerra nessa região, envolvendo essas duas civilizações, ficou conhecida como Batalha de Hímera e aconteceu por volta do ano 480 a.C. Apesar de estar em menor número, os gregos liderados por Gelão, que controlava as colônias gregas na ilha, venceram e mataram quase a totalidade dos cartagineses, que saíram do Mediterrâneo até a Sicília. Ao longo de todo o século V a.C., Cartago e os gregos que ocupavam a Península Itálica entraram em guerra pelo controle desse território e por toda a rota marítima da região. Vai ser a partir das chamadas Guerras Sicilianas que os cartagineses vão contar com um apoio importante, os romanos. A civilização romana é central para conhecer com mais detalhes os cartagineses. Você deve ter percebido, por exemplo, que em alguns momentos desse episódio eu usei um filósofo romano que estudou os cartagineses. Isso aconteceu porque, inicialmente, a relação entre essas duas culturas era de proximidade e alianças. Enquanto Cartago já estava se formando e se expandindo há algum tempo, Roma estava passando por intensas transformações políticas, como, por exemplo, a fundação da República Romana por volta do ano 509 a.C. A jovem República Romana decidiu apoiar os cartagineses nesse conflito com os gregos. Além de um apoio nessa guerra especificamente, podemos dizer que Cartago e Roma tiveram ótimas relações políticas e comerciais. Tendo todo esse apoio, Cartago conseguiu vencer os gregos nas guerras sicilianas e passou a controlar 2/3 da ilha da Sicília. Nesse ponto, não podemos mais nos referir a Cartago apenas como uma cidade-estado, mas sim como um império, o Império Cartaginês. Infelizmente, nós não temos tantas fontes escritas disponíveis que tenham sido produzidas pelos próprios cartagineses. Como explicou o historiador Henrique Gonçalves, toda a literatura cartaginesa foi perdida com a destruição da capital, que ocorreu anos mais tarde. Por isso, esses anos de expansão ficam evidentes só quando confrontamos com fontes de outros povos, povos que se relacionaram com o Império Cartaginês. Mesmo assim, o Império Cartaginês se consolidou como uma grande potência da região no início do século IV a.C. em diante. Quem explica um pouco melhor de que forma que os cartagineses organizaram seu império é a historiadora Renata Sena Garrafoni, ao dizer que, abre aspas, com uma economia fundamentada no comércio, os cartagineses controlavam a exploração e venda de minérios em regiões da atual Espanha e no sul da Itália. Como sua economia era orientada para o comércio e o desenvolvimento das frotas marítimas, os cartagineses sempre estiveram em contato com muitos povos, como os etruscos, gregos, cipriotas, itálicos e os norte-africanos, egípcios e líbios. Fecha aspas. E eu queria chamar sua atenção para essa questão do contato com outros povos, porque reforça a ideia de que as civilizações antigas tinham plena capacidade de fazer alianças e acordos. Só que no outro lado da equação temos Roma, com uma república recém-formada buscando a sua ascensão. A partir do ano 338 a.C., Roma passou a organizar a sua política para se tornar militarizada e partir em busca de mais territórios. O primeiro passo foi conquistar a própria Península Itálica, dominando os povos que já viviam ali, como por exemplo os etruscos.
Nessa busca por crescimento econômico, territorial e político, Roma avança contra um território grego chamado Épiro, uma importante cidade-estado grega. Roma e Épiro entram em conflito na chamada Guerra Pírrica, a partir de 280 a.C. O que estava em jogo nesse conflito era a tentativa de contenção dos romanos que estavam indo para o sul da Península Itálica. Lembra que eu falei que Roma e Cartago fizeram uma aliança militar quando Cartago quis conquistar a Sicília? Pois é, nessa guerra, Roma vai contar com o apoio do seu aliado cartaginês para vencer mais uma cidade grega. A Guerra Pírrica durou pouco mais de 5 anos, com a vitória incontestável de Roma. Em 275 a.C., os romanos já dominavam praticamente toda a Península Itálica, e agora podiam contar com mais saídas para o mar, e assim tinham mais portos disponíveis. Quem dominava todo o comércio marítimo naquele período era Cartago, pois havia vencido suas batalhas pelo controle da região antes de Roma. E eu nem preciso dizer que o interesse desses dois parceiros políticos acabou de entrar em choque. Como Roma e Cartago não eram inimigas, elas chegaram em um acordo e definiram um limite entre os dois governos. A linha que dividiria qual território seria de quem era a ilha da Sicília. E é verdade que Cartago já comandava parte da ilha, mas ficou decidido que não aconteceriam mais avanços nessa região. Só que, mesmo assim, os romanos ficaram incomodados com a forte presença dos cartagineses nos mares, que rondavam as posses de Roma. Um político romano chamado Políbio chegou a dizer que, abre aspas, Roma estava se sentindo cercada pelas posses de Cartago. Fecha aspas. Tudo mudou no ano 264 a.C., quando uma cidade chamada Messina pediu ajuda de Roma. Messina era uma das cidades da Sicília, e eles enfrentavam problemas com um grupo de mercenário que supostamente era apoiado pelos cartagineses. Usando como justificativa uma proteção a Messina, Roma envia os seus exércitos para a ilha. E essa atitude é entendida por Cartago como uma declaração explícita de guerra. A partir do ano 264 a.C., temos o início das Guerras Púnicas. Essas guerras receberam o nome de púnicas porque os romanos se referiam aos cartagineses como púnicos, por conta de sua origem fenícia. Os conflitos entre esses dois povos foram intensos e aconteceram em 3 fases: a primeira, a segunda e a terceira Guerra Púnica. A primeira guerra começou em 264 a.C. e durou até 241 a.C. E foi justamente sobre o controle da ilha da Sicília, uma importante região estratégica no mar Mediterrâneo. A guerra começou no meio de todas as disputas que já existiam entre Cartago e as cidades gregas da Sicília, e se intensificou depois que os gregos buscaram a ajuda de Roma. Após uma série de batalhas, Roma saiu vitoriosa e ganhou o controle da Sicília, se transformando em uma potência naval e expandindo a sua influência marítima na região. Os cartagineses, com a derrota, foram obrigados a pagar pesados tributos aos romanos. Já a Segunda Guerra Púnica foi travada entre 218 a 201 a.C. e é a mais conhecida por ter sido liderada pelo general cartaginês Aníbal Barca. Aníbal surpreendeu os romanos ao atravessar os Pirineus, montanhas que dividem a Espanha e a França, e depois os Alpes centrais da Europa, com todo o seu exército, e assim vencer uma série de vezes as forças romanas na Península Itálica. Aníbal é um dos nomes mais importantes da história de Cartago, e ele vai dar uma enorme dor de cabeça para os romanos, chegando até a ser colocado como uma figura divina entre os cartagineses. Por isso eu quero falar um pouco mais sobre o Aníbal Barca no episódio exclusivo que eu faço para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir o episódio O Aníbal, o Terror dos Romanos e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, mesmo com suas vitórias impressionantes, Aníbal não conseguiu capturar a capital romana e foi derrotado nas batalhas de Zama no ano 202 a.C., encerrando a guerra.
Dessa vez, o resultado final foi a imposição de termos mais severos contra Cartago, que perdeu territórios fora da África e foi forçado a pagar ainda mais indenizações de guerra. A terceira e última Guerra Púnica, que ocorreu entre 149 a 146 a.C., foi o conflito final entre Roma e Cartago. Impulsionado pela ascensão do general romano Cipião Emiliano, Roma lançou um cerco prolongado contra Cartago, que terminou com a destruição completa da cidade. Os territórios cartagineses foram anexados pela República Romana. A destruição de Cartago marcou o fim da influência cartaginesa no Mediterrâneo e solidificou a hegemonia de Roma na região. Dessa forma, os historiadores entendem que a civilização cartaginesa chegou ao fim, tendo sua origem no ano 814 a.C. e o seu declínio em 146 a.C., depois da Terceira Guerra Púnica. A cidade de Cartago continuou existindo por muitos anos, sendo integrada e disputada por diferentes impérios, reinos e civilizações. Porém, toda a grandiosidade e diversidade da Cartago, que foi fundada pelos fenícios, desapareceu. E só conseguimos ter acesso a eles através das descobertas arqueológicas. Pessoal, eu quero recomendar agora 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Fenícios, o segundo se chama Guerras Púnicas e o terceiro se chama Roma Antiga. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando pensamos na história de Cartago, estamos falando de uma cidade que se originou dos fenícios. Fenícios que provavelmente estavam fugindo da destruição de Tiro. Ao chegarem no norte da África e fundarem Cartago, os fenícios se tornaram a principal influência para essa nova civilização. Os aspectos religiosos, políticos e econômicos estão intimamente ligados entre esses dois povos. Cartago logo se tornou um importante porto comercial e dessa forma conseguiu expandir a sua economia. No campo religioso, as diferentes divindades moldaram a forma que os cartagineses se comportavam e se dividiam socialmente. Na economia, o comércio marítimo foi a principal força, levando os cartagineses a se tornarem um império mediterrâneo ao controlarem outras áreas. Esse crescimento logo colocou Cartago em contato com Roma, cidade que também estava crescendo e, inicialmente, ambas fizeram acordos. As chamadas Guerras Púnicas colocaram então os romanos e os cartagineses em lados opostos das batalhas. Depois de muitos anos de conflito, os romanos finalmente venceram os cartagineses, resultando no domínio completo do Mediterrâneo e na destruição da civilização cartaginesa. A história de Cartago nos mostra que as trocas culturais e a influência de diferentes povos é uma das principais marcas do mundo antigo, e analisar esses diferentes povos a partir dessa lógica tira um pouco da ideia romantizada de que grandes impérios surgiram apenas por vitórias em guerra e a ação de grandes generais, como por exemplo Júlio César, que inclusive será justamente a principal figura romana que vai contribuir para a destruição da República Romana, essa mesma que destruiu Cartago, e a construção do Império Romano, mesmo que ele já estivesse morto quando isso aconteceu. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda.
Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!